Boa noite a todos. Boa noite. Jesus permaneça conosco, né? Nos amparando, nos intuindo, nos abençoando nessa casa de amor que é a casa espírita, né? Inclusive, João Evangelista falava que Deus é amor. Onde existe o amor, existe Deus, existe a espiritualidade. Meus irmãos, hoje eu trouxe para nós o tema Escola da Vida, porque a gente percebe que o Espiritismo tem algo muito bonito, que é nos explicar por que estamos aqui, qual é o sentido existencial de estarmos aqui. Eu, como professor, às vezes eu encontro alguns alunos que falam assim: professor, tem sentido, a vida não tem sentido. Eu falo assim, mas você não tem uma meta, você não tem um objetivo de vida, alguma coisa que você quer conquistar, seja algo externo, algo interno? Não quero não. Eu fico triste quando o indivíduo não tem objetivo existencial. Um grande psicólogo chamado Carl Gustav Jung dizia que o alimento da alma é o ideal. Todos nós temos que ter um ideal, temos que ter algo pelo qual podemos lutar, podemos acordar, podemos trabalhar. Tem que haver um sentido. E o Espiritismo ele vem justamente explicar que nós estamos aqui por algum motivo, não é por acaso. Não estamos passeando pela Terra, nós estamos aqui a trabalho. Existem sim prazeres aqui que devemos usufruir. É um trabalho e é um passeio também, mas existe um propósito de crescimento, é um propósito maior. E aí eu trouxe aqui na questão 766, onde Allan Kardec, de O Livro dos Espíritos, né? Onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores. Ele pergunta o seguinte: a vida social está na natureza? E aí os benfeitores respondem assim: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então é interessante aqui porque os Espíritos falam que nós fomos feitos, fomos criados para viver em sociedade, para convivermos. Então aí a gente já começa a encontrar um pouco qual é o propósito de estarmos aqui encarnados. Convivência, vida em sociedade. A convivência é tão importante que Jesus lá no Evangelho ele coloca amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele coloca esses dois princípios como da mesma importância, ou seja, não tem como amar a Deus sem amar ao próximo. Assim como o amar a Deus insufla a gente a amar o próximo. E ele falou que nesses dois princípios estaria toda a lei e os profetas. Ou seja, ele resume todo o Antigo Testamento nesses dois princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente começa a perceber, então, que existe um motivo de estarmos aqui na Terra. A Terra é uma grande escola de aprendizado para a alma humana. Agora, ela pode ser também um hospital, muitas vezes, né? Porque às vezes a gente vem para cá tão adoecido que aqui na carne a gente vai se curando também das nossas próprias mazelas. Mas, de modo geral, é um ambiente de aprendizado. Só que nesse ambiente de aprendizado, a gente percebe que existe dor, existe alegria, existe amor, existe sofrimento, existe muitas vezes desespero por parte de algumas pessoas. E desespero significa sem esperança, né? Então a gente percebe que se o indivíduo não tiver uma visão espiritualista da vida, a Terra pode parecer muito difícil para muitos para viver aqui. Imaginemos, por exemplo, aquelas pessoas que estão lá em Gaza, na faixa de Gaza, onde Israel entrou lá praticamente destruindo quase aquela região toda, né? Depois também de um atentado terrorista que o Hamas fez lá em Israel. Ou seja, que esses povos ali são povos irmãos, brigam há muito tempo, mas tem gente ali, tem crianças, não tem nada a ver com aquela guerra, tem idosos, tem
pessoas civis que não estão querendo aquilo ali. Inclusive, tem muitos palestinos que são amigos de judeus, muitos judeus são amigos de palestinos, mas acabam entrando nesse conflito e a gente olha assim e fala assim, peraí, se eu tirar uma visão espiritualista da vida, e principalmente a visão espírita que nos explica que a gente não é daqui, que a gente já passou por aqui várias vezes, e que nós temos muitas vidas, é difícil entender esse sofrimento pelo qual aquelas pessoas passam lá. Se a gente pegar na Ucrânia e na Rússia também, né? A Rússia invadindo a Ucrânia, e tem a Síria também, que a guerra da Síria ela é mais antiga, ninguém fala nela, mas tem muitos anos que a Síria vive um conflito ali. Na África tem vários conflitos também. Então você pega guerras espalhadas pelo planeta. Apesar de sermos um planeta de maioria, de grande maioria de religiosos, parece que a religião não tocou o coração ainda da humanidade e a gente está matando uns aos outros, a gente tem de humanidade, né? Porque se pegar o ateísmo no mundo, o ateísmo é 0,0001%. Quase todo mundo tem uma religião. É católico, protestante, espírita, budista, hindu, né, shintoísta, taoísta. A religião ela está no planeta, mas a religiosidade ainda não está no coração das pessoas. Porque senão a gente não estaria nesse ambiente ainda aqui na Terra. E aí tem a doença também, né? São as pandemias que chegam dizimando, tem aquelas doenças que são doenças da alma mesmo, doenças assim difíceis, que até hoje a ciência luta, como o câncer, por exemplo, que não é vírus, não é bactéria, é uma multiplicação desordenada das células que acaba provocando ali aquele coágulo, aquele nódulo, aquilo vai espalhando. Então, tem essa parte também, o mundo aqui terreno, estamos à mercê. Às vezes uma mudança de temperatura deixa a gente na cama resfriado, gripado, ainda mais agora com essa mudança do meio ambiente. Então se a gente olhar o planeta Terra apenas com uma visão materialista, a gente não fica aqui. A gente realmente fica difícil de conviver com tanta dificuldade. Sabemos que é um momento transitório. Machado de Assis, que foi um grande escritor da literatura brasileira, ele não teve filhos. E ele justificava que ele não queria ter filho porque não tinha coragem de colocar um filho no mundo como esse. Ele era ateu. Então, Machado de Assis era ateu, vários outros intelectuais, Nietzsche era ateu, se tornaram ateus porque estudaram muito, mas não tinham uma visão espiritualista da sociedade, do conhecimento humano. Olhava só o mundo que dá para observar com os olhos físicos. Então ele percebe que encarar a Terra como uma escola é para aquele que já começa a se iniciar numa visão espiritualista aqui. Peraí, tem sofrimento, tem muita coisa difícil, mas primeiro, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Segundo, a vida prossegue depois do túmulo. Então, o corpo físico é uma roupagem, a alma sai daqui mais experiente, diante das aflições, diante das dores. Então tudo isso tem um motivo. O Espírito Hamed fala que tudo na natureza se reveste da mais profunda significação. Ou seja, tudo tem um significado. Meus irmãos, fica muito mais fácil a gente passar pelas lutas quando a gente encontra significado nelas. Porque se o indivíduo está passando por dificuldade, mas não vê sentido naquilo, aí o trem complica. Peraí, está difícil aqui, as pessoas, o mundo sai numa grande São Paulo, é assaltado, num lugar tem outra coisa difícil, outras pessoas ofendem naturalmente, como se estivesse dando um bom dia. Então, a pessoa que ela não tem uma visão mais profunda de significado, ela pode se revoltar diante da situação. Mas aí vem então a visão espírita e espiritualista. Seja bem-vindo, boa noite, seja bem-vindo. Que traz o seguinte, qualquer coisa que a gente passa aqui tem um sentido. Na linguagem do Evangelho está lá como Jesus disse, nenhuma folha de árvore cai sem a permissão de Deus. Olha bem, nenhuma folha de árvore cai, até uma folha caindo ali, aquilo ali tem um significado, que talvez a gente não compreende, mas os elementais compreendem, os espíritos da natureza. Então tudo tem um sentido.
A chuva tem um sentido, o terremoto tem um sentido, o sol tem um sentido, as lutas têm um sentido, ou seja, nada é por acaso, tudo é causal. E aí o indivíduo ele começa a se fortalecer interiormente quando ele começa a ter essa visão espiritualista. Isso se chama fé, mas uma fé raciocinada, uma fé que faz a gente começar a compreender as coisas, não simplesmente uma fé simplesmente por crer, né? Bom, então vem a questão, como a gente encara as realidades da nossa vida, as situações da nossa vida? A gente encara com persistência, com resignação, ou simplesmente a gente fica ali à mercê do que está acontecendo? Porque tem um diferencial que a gente percebe que é fundamental. Existem três conjunções diante das situações que a gente vive na gramática. 3 conjunções. Para quê, por quê e como. A gente pergunta muito por quê, né? A gente está passando por situação, por que a gente está passando por isso, né? O indivíduo está sofrendo ali, por que ele está sofrendo? É natural perguntar o porquê. Inclusive o Espiritismo tem explicações para isso. A lei de ação e reação, quando a gente está passando por determinada situação, geralmente aquilo ali é uma reação de uma ação passada, nessa vida ou numa existência anterior. Na linguagem hindu é o karma, que é essa ação, né? A palavra karma significa ação. Então, na verdade, é essa reação de uma atitude que fizemos. Tudo que a gente oferta para o universo devolve para a gente. Se a gente oferta amor, o universo devolve amor. Então, a gente passa por situações difíceis na vida, não é por acaso, existe um motivo lá atrás, né? Até questões intrínsecas, tipo, nascer já numa situação difícil, né? Porque eu quero que alguém consiga me explicar como que uma criança que nasce deficiente ou nasce numa situação de pobreza extrema, passando fome, como eu vi um depoimento de uma mãe no determinado continente falando que ela cozinhava papelão para dar para os filhos miudinhos comerem, para tentar aliviar a dor da fome no estômago deles. Aí quer dizer, peraí, crianças sofrendo desse jeito? Tira a reencarnação, é muito difícil a gente entender um Deus amoroso e justo. Agora, com a reencarnação, a gente começa a entender essa justiça. Todos nós passamos por desafios aqui, de acordo com necessidades evolutivas nossas, consequências de atos lá atrás. E o desafio de cada um é diferente também, para cada um, de acordo com o modo como ele encara isso. Bom, aí é a questão. O porquê tem a explicação, mas o fato de estarmos aqui nessa escola da vida que chama Planeta Terra não é só o porquê, é o para quê. Ou seja, se eu estou passando por algum desafio na minha vida, para que eu estou passando? Meus irmãos, sabiam que tem poucas pessoas que têm uma visão de evolução interna, de reforma íntima, de crescimento interior? Tem pessoas que acham que nasce de um jeito e vai morrer daquele jeito. Cria até ditados populares que não são verdadeiros, como por exemplo, pau que nasce torto, morre torto. Já ouviram falar esse ditado? Isso aí para um sujeito que ele é um menino muito arteiro, levado, de repente até roubava na infância, colocar esse ditado para ele é como se estivesse determinando que ele vai ser desse jeito o resto da vida, que ele não possa mudar, que ele não possa melhorar, que ele não possa redimir. Então é um ditado errado. Tem ditado que é certo, né? Tipo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Isso aí é certo, né? A persistência faz a gente chegar onde a gente quer. Agora tem outros que não. A visão de que a pessoa pode se transformar são poucos. O Espiritismo insufla essa visão na gente, porque ele fala que a alma está em evolução. Então nós nunca vamos desencarnar do mesmo jeito que nós reencarnamos. Nesse período da Terra, nós vamos crescer através das experiências. Então a principal pergunta, a primeira, né, é para quê? Ou seja, para que eu estou passando por isso? Se eu estou passando por alguma dificuldade,
é porque tem alguma coisa dentro de mim que eu tenho que melhorar. Se eu estou me sentindo muito solitário, se eu estou sentindo muito sozinho, talvez essa solitude é muito necessária para a minha alma, para eu desenvolver alguma coisa, talvez, que eu não tenha desenvolvido, uma independência, por exemplo. A minha mãe, minha querida mãe, ela, quando meu pai desencarnou, ela estava aí com seus 60 e poucos anos, né? O pai desencarnou muito cedo. E ela falava assim, não sei por que seu pai foi tão cedo, não sei por que Deus levou ele tão cedo. Eu falava assim, mãe, é lógico que a gente queria que ele estivesse com a gente aqui, mas a vida não tudo tem um sentido. E aí, analisando comigo, eu até partilhava isso para ela, assim, será que de repente a vida não quer fazer com que a senhora desenvolva alguma coisa dentro da senhora que talvez não teria como desenvolver se tivesse uma situação ainda com ele aqui? Por exemplo, a mãe toda a vida cuidou da família. A vida da mãe era cuidar, né? Então ela cuidou dos irmãos, né? Cuidou da minha avó, ficou doente, depois cuidou do meu pai, depois cuidou de nós, cuidava até depois que a gente estava já casado, cuidava, né? Você vai, veste uma blusa para você ir lá para Duas do Rio Preto, tá? Porque tá frio lá, venta. Tá bom, mãe. Aí eu falei assim, mãe, de repente a vida agora levou o pai para a senhora de repente fazer algumas coisas que a senhora não fazia. Por exemplo, ir visitar uma amiga, que às vezes só não ia, porque tinha que ficar com o pai às vezes, aí chegava à noite, queria que a senhora estivesse ali junto com ele. Passear um pouco, né? Ou seja, desenvolver alguma coisa dentro de si. Então, a visão espírita, ela faz a gente encarar os acontecimentos sempre por um prisma. Para que isso está acontecendo? O que de repente eu preciso de fazer dentro de mim, de melhoramento, para eu poder lidar com essa situação melhor? Então, se a pessoa está solitária, de repente ela para de se tornar mais solidária, né? Às vezes ela está sozinha, e essa solitude vai fazer ela buscar algum lugar que ela possa ajudar as pessoas. Porque quem é solidário nunca fica solitário. Sempre tem algum lugar precisando de gente para ajudar, para trabalhar, né? Seja uma religião, seja uma ONG, seja algum lugar. Então a gente percebe que essa percepção de encontrar significado nas coisas, e principalmente essa pergunta, para que isso está acontecendo comigo? Qual é o sentido existencial que isso está trazendo para a minha vida, né? Eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que melhorar? Então, uma pessoa que acha que não tem que mudar, não tem pessoas que são assim? Não, eu sou desse jeito e não mudo. Essa pessoa está colocando uma trava no avanço intelectual e moral dela. Não, nós estamos mudando a todo momento. O próprio cantor Raul Seixas falava que nós somos uma metamorfose ambulante. Eu não sou o mesmo de um ano atrás, nem muito menos de 10 anos atrás. Nós estamos a todo momento adquirindo mais experiência e mais sabedoria. Esse é o motivo de estarmos aqui. Agora, aí entra uma questão, que é a terceira conjunção. Como nós estamos passando pelas experiências que estamos passando? Porque aí faz uma diferença. O como é o modo como a gente encara. Duas pessoas podem passar pela mesma experiência de dor e uma ficar em depressão e a outra se tornar uma pessoa mais madura, mais amadurecida, uma pessoa mais sábia com aquilo. Então, o modo como a gente encara aquilo que acontece na vida, eu vejo que é o grande diferencial de estarmos aqui. Os Espíritos falam que a fé espírita nos traz resignação. Então, a gente passa por aquele momento turbulento. Se a gente se entregar, a gente deixa de aproveitar o aprendizado. Aí depois a gente tem que passar por ele de novo. Mas se a gente continua com a perseverança, com a sinceridade interna, com a força interior, procurando ler a mensagem que a vida está trazendo, o que isso está servindo para mim? Aí é quando eu estou aproveitando a experiência. E aí talvez eu não precise passar por ela mais, porque eu já aprendi o que eu preciso de aprender.
Então esse modo, e a gente começa a ver, quando a gente se esforça nesse sentido, a gente começa a ver significado em tudo. Em tudo. E não é uma divagação mental, porque eu estou imaginando que isso aqui, não. Algumas coisas que realmente você percebe que não são coincidências, que são realmente mensagens da vida para a gente. Veja bem, quando a minha mãe estava no hospital, quando ela sentiu o AVC, que a minha mãe desencarnou por um AVC, né? Ela estava com 87 anos de idade, eu percebi claramente, principalmente depois que você começa a visitar aquilo ali de uma forma mais neutra, a ação da espiritualidade em torno daquele contexto ali no hospital. Graças a Deus ela não sofreu quase nada, ela ficou 5 dias no hospital e desencarnou. Mas a vida dela foi uma vida muito feliz, né? Mas eu lembro que eu estava lá com a mãe, segurando a mão dela e tal, naquele contexto que ela estava sem falar, porque paralisou um lado do corpo dela, e ela ficava olhando para mim, sorria, passava a mão no meu cabelo, olha bem, Dona Avelina, né? Ela lá na cama, com a metade paralisada, passando a mão no meu cabelo, ajeitando o meu cabelo, né? E aí eu lembro que eu estava indo, levando a mãe para tirar um raio-x da cabeça, no corredor do hospital, junto com as enfermeiras, e ali a mãe olhou para mim. Eu olhei ali um olhar assim, muito profundo, né? E aí eu falei assim, fica tranquila, mãe, nós só vamos fazer um exame. Aí ela fechou os olhos, fez o exame, depois voltamos para o quarto. Aquele olhar foi o último olhar da minha mãe para mim, nessa existência que ela teve. Porque depois ela foi para a UTI e acabou desencarnando. Mas algo interessante que eu vi foi uma atitude de uma enfermeira quando a gente estava lá. Porque quando nós saímos do exame, ela virou para mim, a doutora foi lá e falou um negócio com ela. E depois ela veio, a médica, e falou, sua mãe complicou o caso, realmente, você alcançou o cego, ela vai ter que ser internada na UTI, né? E o caso é grave e tal, falou para mim, foi tudo bem. Aí a enfermeira me viu assim do lado da mãe, ali deitada, e pegou no meu braço e falou assim, você vai me ajudar aqui num negócio que eu estou precisando. Eu falei, ajuda, o que é? Dar banho na sua mãe. Eu preciso dar banho nela. Você é filho, você vai me ajudar a dar banho nela. E aí fomos lá para o quarto, ela tampou o quarto direitinho e eu ajudei a dar banho na minha mãe. Limpei, ajudei a limpar, a enfermeira ali que tinha que movimentar e tal, né? Meus irmãos, foi uma experiência tão singular essa, porque depois ela foi para o UTI logo depois desse banho e aí desencarnou depois de um tempinho. Porque o que aquela enfermeira me propiciou foi, na verdade, uma espécie de um ritual de despedida que aconteceu ali naquele momento. Eu senti claramente isso. Como se eu tivesse feito ali com a minha mãe um momento para mim, dentro do meu coração, de despedida, porque talvez ela já sabia que ela não ia realmente retornar, porque o caso era muito grave, ou ela fez isso de forma inconsciente, ou por indução da espiritualidade, mas de alguma forma, quando a mãe partiu, tem duas coisas que o coração da gente fica acalentado. Primeiro foi a vida feliz que ela teve, e o segundo é por esse conhecimento de que a vida prossegue, e que faz parte natural da vida essa passagem, e que ela está em algum lugar, e a gratidão por ter vivido junto com ela. E aí quando eu lembro dessa atitude da enfermeira, eu falo assim, puxa vida, se a gente analisar tudo que acontece na vida, tudo tem um sentido, tudo tem um propósito, a gente só tem que enxergar esse propósito. Até nos momentos de dores, existe um propósito de amor ali dentro, um propósito que faz a nossa alma perceber o significado da vida. E aí a gente começa a entender, então, que quando a gente reencarna, e a reencarnação não é fácil, tá? Segundo o Espírito,
não sei se é Sócrates, me parece que é Sócrates, está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala que a reencarnação é muito mais difícil para a alma do que a desencarnação. Para a alma justa, para a alma que está no esforço sincero no bem. Porque o espírito, quando ele vai reencarnar, esse mundo aqui é um mundo físico, é um mundo denso, a matéria é densa, não é fácil a gente vir para cá, não. Porque no plano do espírito nós estamos mais livres do lado de lá. A comunicação, a movimentação, tudo lá é mais livre, é mais sentimento, conhecimento. Quando a gente reencarna, o espírito está saindo de uma natureza, de um lugar, vamos dizer assim, entre aspas, perene, mais estável, e ele está se vinculando à matéria, que é um ambiente mais difícil. A matéria ela é constantemente mutável, né? O mundo físico, nada é permanente, tudo está mudando. Nós estamos aqui hoje. Daqui 50 anos, nós estaremos aqui, eu espero que estejamos aqui. Agora, daqui 200 anos, a gente não vai estar aqui mais. A gente não sabe se essas cadeiras vão estar aqui mais, se essas paredes vão estar, talvez essa casa espírita vai estar muito maior. Ou seja, aquela árvore ali, ela tem um tempo dela, pode viver 100 anos, 500 anos, uma hora, ela também vai. Então, no mundo físico, tudo é assim, tudo é impermanente. Permanente é só aquilo que é espiritual. Então, quando a gente começa a adentrar o conhecimento, a gente percebe que a reencarnação para a alma é mais difícil do que a desencarnação, porque ela está se vinculando a algo que é mutável, a matéria que é mutável. É como se ela soubesse que ela vai passar por dificuldades aqui. Ah, mas por que passa por dificuldade se ela sabe que ela é imortal? Mas aí a gente esquece provisoriamente quando a gente está aqui. Então, quando a gente reencarna, é interessante esse estudo, né? Por que a gente não lembra das nossas reencarnações passadas? Algumas pessoas raras lembram, né? Chico Xavier lembrava, outros lembram, mas a grande maioria da população ninguém lembra de outras vidas conscientemente. Nós podemos detectar o que fomos em outra vida através das nossas tendências, do nosso comportamento, daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que a gente tem habilidade para fazer. Isso foi conquista de outras vidas, né? Mas geralmente a gente não lembra. Por quê? Porque quando a gente reencarna, o corpo físico ele é novo, o cérebro é novo. E a memória não está no cérebro, a memória está no perispírito, está no corpo espiritual. Então, quando a gente reencarna, a gente entra nesse esquecimento. Necessário, né? Do ponto de vista filosófico, necessário. Porque senão a gente não conseguiria lidar com as pessoas de uma forma mais natural. Imagine se a gente lembrasse tudo que a gente fez e tudo que as pessoas fizeram com a gente. O nosso ego talvez não ia deixar a gente conviver com algumas pessoas. Se a gente vive aqui uma vida só, numa vida, dentro dessa vida, às vezes a gente cria alguma coisa que fica difícil a gente perdoar, conviver, porque fica lembrando, né? Até que a gente supera. Imagine se a gente lembrasse de várias vidas lá para trás. Então esse esquecimento é uma misericórdia de Deus, né? É algo que tem um sentido, tem um propósito, para que a gente desenvolva o amor aqui com aqueles que muitas vezes foram nossos inimigos lá atrás. E aí quando nós desencarnarmos, aí nós vamos lembrar da vida toda para trás, mas aí a gente vai perceber que a gente perdoou. A gente perdoou através de uma convivência, de uma mãe com filho, de um pai com filho, de irmão. Ou seja, nós fizemos o trabalho que era para fazer aqui. Então existe essa questão do significado, encontrar o significado. Agora, meus irmãos, a experiência que a gente passa na carne aqui, no corpo físico, é uma experiência que o modo como a gente encara, o modo como a gente experimenta, é o que traz o aprendizado para a alma ou não. Veja bem, a gente pode beber uma água de duas maneiras. A gente pode beber uma água de forma rápida, né? Sem perceber nada, corrido. Ou a gente pode beber uma água com bastante calma, igual a gente está bebendo uma água fluidificada e sentindo o sabor da água e meio que agradecendo a Deus por esse líquido que está chegando para trazer saúde para o nosso corpo. A primeira
A primeira experiência é uma experiência que não tem proveito. A segunda experiência é uma experiência que tem um proveito para aquele que está usufruindo. Porque ele está fazendo aquilo com consciência. E isso em relação às provas da vida é a mesma coisa. Às vezes a gente passa por uma prova na vida, mas a gente não aproveita, porque a gente não passa conscientemente aquela prova. Aquela dor, aquela situação. A gente passa meio que sem perceber o que está acontecendo. A escola ensina muito a gente, né? Principalmente aquele que está ali procurando levar alguma coisa. E eu percebo, por exemplo, que tem aluno que quando vai fazer um texto, eu peço, faz um texto sobre o assunto tal. Ele tem um cuidado de perceber, de escrever uma letra mais redonda, mais devagar. Ele preocupa mais com as palavras. Ele olha no dicionário, desmancha uma palavra, coloca outra. Ele faz aquele texto com cuidado, com carinho. Tem outro não. Tem outro que só pergunta assim, quantas linhas, professor? 20 linhas no mínimo. Não. Escreve aqui de uma maneira lá, não coloca ponto, não coloca vírgula, escreve ali como se fosse um texto, uma frase só. Começa lá em cima, só para quando termina lá embaixo, né? E aquela letra também toda, que não dá, quase ininteligível, não dá para entender. E aí, quer dizer, os dois fizeram o texto. Mas em termos de aprendizado, aquele que se esforçou mais, ele aproveitou mais. Aquele que fez de qualquer maneira, ele não aproveitou, não desenvolveu cognitivamente essa área da escrita. Então a gente percebe, quando a gente reencarna, o modo como a gente passa as coisas, né? O modo como a gente vivencia as experiências, é o que vai trazer o proveito para a alma, e não necessariamente o que a gente vivencia. Por isso que alguns evoluem mais rápido no sentido assim, eles se esforçam mais, eles têm uma disciplina maior, eles aproveitam mais aquela experiência, então eles aprendem mais, aí não precisa voltar nela. Outros voltam mais rápido. Quando eu estava falando de minha mãe, quando ela desencarnou, veio uma saudade muito grande, eu sinto saudade até hoje. Ele tem fez um ano, dia 21 de outubro, que ela desencarnou. A mãe adorava vocês, né, nessa casa aqui, quando ela vinha, né, falava muito de vocês. Manda um abraço para eles. Mas eu lembro que nas primeiras semanas, aquela saudade doída, né, puxa vida, principalmente no domingo, quando eu ia lá, pegava ela na casa dela e a gente dava uma passeada na cidade, né, de carro, ela gostava. E aí, no domingo, eu estava assim, puxa vida, eu fiz uma oração, né, meio egoísta, mas assim, meu Deus, me dê um sinal aí da Dona Avelina, alguma coisa assim, só para acalentar o coração. Eu não tinha sonhado com ela ainda, só para poder trazer um pouco assim. E foi interessante que assim que eu acabei de fazer essa oração, eu estava lá embaixo, no consultório da minha casa, eu subi. A hora que eu subi, a minha filha veio correr e falou assim, pai, tem uma pombinha que está querendo entrar de todo jeito aqui dentro de casa, na janela aqui da cozinha. E aí eu olhei, cadê ela? Eu vi realmente ela querendo entrar e sair, e tentando entrar de novo, uma pombinha branca, né? Só que ali em casa, nos 20 anos que eu moro ali, naquele local, nunca alguma pombinha, algum passarinho tentou entrar por aquela janela, um basculante, né? Igual aquela ali assim. Porque a posição não tem nada a ver com o roteiro dos passarinhos e da pombinha. Nunca aconteceu aquilo ali. E de repente uma pomba enorme querendo entrar pela janela ali. Aí eu falei assim, deixa ela entrar, ué. Só que aí ela pegou e tentou várias vezes e voltou. De alguma maneira, coincidiu exatamente quando eu estava pedindo para trazer um sinal para mim de alguma coisa. E pomba é uma simbologia bonita, né? Porque pombo é o sinal da paz, né? Mostra a paz. E a mãe era muito pacífica. Aí eu peguei e liguei pro Rossão. Rossão, interessante, eu estava pensando na mãe aqui, de repente uma pombinha tentou entrar de todo jeito aqui em casa, um local que não tem como passarinho nenhum entrar aqui, eles não vêm para cá, né, e tal. Falei, Rosélio, que horas foi isso? Eu falei a hora, um minuto. Eu falei, exatamente nesse momento
eu estava pensando na mãe e me veio na mente um passarinho simbolizando a mãe, na mesma hora, né? E eu, mas Rossana, nós somos muito francos em relação a isso, em relação à espiritualidade, porque a gente é muito racional, né? O Espiritismo pede isso, né? Não, peraí, vamos pensar aqui nas possibilidades e tal. E realmente eu achei muita coincidência, né? Ele pensou ali, na mesma hora, eu pensei na mesma hora, de repente aquele passarinho, a gente sabe que os animais são muito sensitivos, né? Então esses espíritos da natureza, eles chegam no animal e insuflam, e o animal, ele vai, não tem aquela história do Chico, né? De Chico Xavier, que ele estava com muita fome, ele era menino, né? A mãe dele havia desencarnado, e ele estava com muita fome, a barriga estava doendo, ele morava com a madrinha que o maltratava muito, e aí ele orou para a mãe dele, né? Maria João de Deus, né? E aí ela apareceu para ele e falou assim: ô mãe, tá difícil, eu estou com muita fome, a barriga está doendo, e minha madrinha não me deu comida, né? Criança, né? Porque o Chico via a mãe dele desde menino, né? E aí ela fala assim: tenha perseverança, meu filho, né? Confie em Deus, ore, porque ele sempre responde à prece. E aí Chico orou, daí a pouco aconteceu o quê? Entrou um cachorro com um jatobá, parece um jatobá. Jatobá é uma fruta grande, não é? Nem sei direito o que é jatobá, não tem essa jatobá. Na boca ele entrou e deixou aquele jatobá na frente do Chico. E aí o Espírito apareceu para ele e falou assim: olha, bebe uma água junto e come esse jatobá, que você vai ver como é que ele vai te sustentar, né? Deus não desampara. Então o que aconteceu ali espiritualmente? Com certeza uma entidade, a própria mãe dele, né, uma entidade intuiu ali aquele animal a ele levar aquele alimento. Se a gente observar os animais, eles respondem muito à espiritualidade, né? Então é assim que funciona. A natureza, tudo tem um significado. E à medida que a gente vai estudando, a gente vai observando realmente esses acontecimentos que não são por acaso. E a gente vai lendo essas mensagens que a espiritualidade vai trazendo para a gente. Então, se a gente está em dúvida em alguma coisa, é importante orar. Olha, eu estou em dúvida em relação a isso aqui. Manifesta para mim alguma coisa. Não necessariamente vai aparecer um espírito na minha frente e vai me falar, né? Para quem é médio vidente, pode até aparecer. Ou mesmo se não for médio vidente, pode até aparecer também, mas é caso muito raro, dá muito trabalho para eles fazerem isso, para a questão de ectoplasma. Mas de alguma forma, nas coisas mais naturais na vida, a espiritualidade vai arrumar um jeito de trazer a resposta. Então é orar e se abrir para a resposta, né? Para a solução. E aí vai vir, às vezes, através de um animalzinho, através de uma criança, uma palavra de um amigo, um livro que a gente lê. Alguma situação vai vir ali que você vai ver, realmente a resposta está vindo aqui para mim, através da própria vida. Então, essas respostas, essas revelações, revelar significa tirar o véu, né? Ela vem para aquele que busca. Jesus tem uma pintura lá em casa, que eu acho lindo, de Jesus batendo na porta. E é interessante, eu não sei se vocês já viram essa pintura de Jesus. É uma porta de madeira, uma casa bem simples. Jesus está em pé ali batendo na porta. E essa pintura tem um detalhe nela muito interessante, que aquela porta não tem maçaneta do lado de fora. E o pintor fez isso de propósito. Quer dizer que Jesus só bate na porta, mas quem tem que abrir a porta somos nós. A porta para Ele. Então, as revelações espirituais acontecem na vida da gente o tempo todo. Agora, a gente tem que buscar para elas acontecerem. E aí tem que haver o tal do merecimento, né? Porque a espiritualidade, ela vai olhar para o indivíduo e falar assim: não, esse aqui está no esforço sincero, então ele tem um merecimento, já tem uma maturidade para poder perceber isso aqui, então vamos revelar isso aqui para ele. E assim aconteceu para Moisés, aconteceu com Elias, aconteceu com os grandes mestres espirituais que passaram por aqui. Eles tinham grandes revelações, porque eles tinham merecimento. Chico Xavier, por exemplo, né? Eu não conheço ainda um médium com tanta potencialidade paranormal como Chico Xavier.
Chico Xavier era um ser que ele tinha praticamente todas as mediunidades. A maior dela é a mediunidade de psicografia, né? Psicografou quase 500 livros. Mas ele tinha psicofonia também, ele via, ele se desdobrava conscientemente. Olha bem o que é isso, né? Sair do corpo conscientemente. Tinha mediunidade de cura também, Chico. E aí a gente percebe assim, puxa vida, mas isso é um gigante, né? Como que pode vir com tantos dons assim? Porque são dons espirituais. Porque aquela alma que estava ali tinha maturidade para isso. Você vê que Chico renunciou à própria vida em prol do trabalho com a espiritualidade. A vida dele era isso. Eu já vi uma entrevista dele dizendo que a maior alegria para ele é ser médium. Médium significa medianeiro, né? Aquele que é intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Qual era a alegria do Chico? Qual era a realização do Chico? Simplesmente ajudar, servir e trazer a espiritualidade para as pessoas. Então a alma dele, com certeza, não foi fácil, ele passou por muitos desafios, né? Chico passou por muitos desafios. E a alma dele tinha uma maturidade e ele buscou e conseguiu realizar tudo isso que ele realizou. Apesar de a gente saber que os livros são dos espíritos, esse legado que ele deixou aqui, ó, já pensou o que é? De vez em quando eu fico olhando, observando o legado de Chico Xavier. Meus irmãos, é muito grande. A gente tem grandes homens aí, Divaldo Pereira Franco, vários divulgadores do espiritismo. Mas o que o Chico Xavier deixou marcado aqui no Brasil, pega uma casa espírita que não tenha uma obra como essa obra aqui da coleção Fonte Viva, né? Coleção Fonte Viva, né? Que é o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Fonte Viva. Essas 4 obras de Emmanuel que veio através do Chico. Quase todas as casas espíritas, provavelmente, tem um livro desse aqui para ler no início da reunião e no final. São livros profundíssimos, né? A gente até faz uma live toda terça-feira estudando um livro desse, que é o Caminho, Verdade e Vida. Então, o Chico tem uma fundação lá em São Paulo que cuida de milhares de crianças deficientes já há muitos anos, uma fundação espírita. Como é que chama a fundação? Fundação Espírita André Luiz. André Luiz foi o espírito que escreveu muito através de Chico Xavier. Se a gente vê no Brasil e no mundo, Chico Xavier deixou um legado. Ele não criou uma instituição dele, né? Igual tem lá a Mansão do Caminho, em Salvador, de Divaldo Pereira Franco, tem também lá em Niterói, José Raul Teixeira, né? Mas ele praticamente, primeiro, ele doou todo o direito autorais das obras para instituições no Brasil todo, e o legado filosófico dele, a bagagem de literatura espiritualista que ele deixou, e a vida dele também, a renúncia dele, né? Chico, pessoas de outras religiões respeitam muito Chico Xavier. A gente sabe que a gente, como espíritas, a gente vivencia algum tipo de discriminação. E a gente fica alegre por isso, que a gente está vivenciando por algo muito grande, né? Mas a gente sabe que alguns olham, isso é espírita, né? Tem alguns alunos que olham para mim, professor, que religião que você é? Eu falo, eu sou espírita. Cristo, aí fala assim, Cristo, faz um monte de coisa assim. Eu falei, espiritismo é luz, é Cristo. E aí depois que vai passando os anos, né, o ano, ele lecionando, daí a pouco ele aparece lá na Casa Espírita, na nossa reunião lá. Professor, vim aqui te visitar, para ver como é que é. Então, assim, o espiritismo a gente fica muito alegre se a gente tiver que sofrer alguma coisa pelo espiritismo. Mas imagina bem um homem como Chico Xavier, o que ele não sofreu. Quando ele estava lá no início, lá em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, a quantidade de gente que não atacou Chico Xavier. E um dia Chico Xavier estava passando assim, tinha um sujeito lá do outro lado da rua, falou assim, seu Chico, o senhor está com demônio, tá? Porque Chico incorporava os espíritos, né? Aí ele falava assim, olha, meu irmão, reza por mim, reza pelo demônio também. Ou seja, o homem era de uma nobreza e de uma força interior muito grande. Então, o legado de Chico é muito grande, né? Literatura e exemplo de vida e amor cristão. Eu vejo que o espiritismo floresceu aqui no Brasil
nasceu na França. Mas se pegar hoje, onde que é o movimento espírita no mundo? É no Brasil. Lá na Europa tem também um movimento lá, mas ainda é acanhado, porque realmente esse homem deixou esse legado de exemplo. E muitos depois continuaram, lógico, né? Então nós temos grandes trabalhadores espíritas, tiveram também na época do Chico, né? Eurípides Passanufo, tem a dona Isabel lá de Juiz de Fora, não sei se os irmãos conhecem, faz um trabalho enorme, fez 100 anos. Dona Isabel Salomão, ela tem uma instituição chamada Casa do Caminho em Juiz de Fora, instituição espírita. Ela é uma médium de cura, ia nos hospitais, dava passo nas pessoas, curou muita gente. De vez em quando eu vi uma palestra dele. Então tem trabalhadores e trabalhadoras, né, enormes, espalhados pelo Brasil. Mas Chico Xavier foi realmente um ícone, né? É uma alma de luz, principalmente pela humildade, pelo desapego dele, né? Então a gente percebe assim que a escola da vida é para todos. Agora, ele com toda essa bagagem deixou de passar perrengues? Não, passou também, assim como nós passamos. Vamos pegar o maior deles, né, que teve aqui na Terra. Quem foi a maior alma que passou aqui na Terra? Quem foi, Paulo? Jesus. A maior alma que no patamar evolutivo do planeta já era um espírito perfeito. Perfeito para a evolução do planeta Terra, porque a gente sabe que a evolução é infinita. Mas até Jesus passou também. Só que ele não passou por necessidade de aprender. Ele passou pelo amor. Ele escolheu isso, por necessidade de nós aprendermos com o exemplo dele. Mas ele passou por também dificuldades. Jesus chorou várias vezes. Jesus foi crucificado, ele foi morto uma das piores maneiras que existe, que é a crucificação. Uma coisa totalmente dolorosa, né? Mas veja bem, se ele não quisesse ter sido crucificado, ele não teria sido. E ele mesmo sabia. Ele sabia, antes de ir para Jerusalém, ele falou para os discípulos, ó, eu vou para lá, e lá eles vão me matar, usou outras palavras, né? E até falou Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas, né? E foi o que aconteceu. Ele sabia, ele se deixou ser preso, ele foi traído por Judas, ele foi humilhado, né? Mas ele permitiu passar por tudo. E é interessante quando a gente lê o Evangelho, nos momentos mais aceros de dor que Jesus estava passando, tanto dor física quanto dor moral, a gente sente a alma de Jesus emancipada. Jesus, eu acho que ele se preparou para tudo isso quando ele estava orando junto aos discípulos, que os discípulos começam a dormir, e ele prevê tudo que ele ia passar. E no Evangelho fala que ele até suou sangue, é onde ele fala, Senhor, se possível, afaste-se de mim esse cálice. Mas logo depois ele fala, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Naquele momento, o Jesus ele se preparou totalmente, porque dali em diante, ele foi sereno diante de tudo. Eles perguntavam a ele, algumas coisas ele respondia, outras não. Quando ele estava levando a cruz, com aquela dor enorme, né, carregar a própria cruz, teve um outro lá que até o ajudou a carregar, porque aquela cruz era pesada. E ele foi pregado no madeiro, e o que ele falou ali na cruz, que realmente a alma de Jesus era diferenciada, né? O que ele falou mostra que a alma dele estava no controle, entre aspas, daquilo dali. Ele estava realmente se permitindo dar aquele exemplo, porque sabia como que aquilo iria marcar o mundo. Porque ele vira e fala, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, Jesus estava pedindo para Deus perdoar os próprios agressores. Na verdade, ele estava meio que orando por nós, dentro da lei de reação, de ação e reação, que mostra que todo ato que a gente pratica vai ser retornado. Então é como se naquele momento ele estivesse orando pela nossa inconsciência como ser humano. E ali ele se desprende e volta para o plano espiritual. Então a gente percebe que o planeta aqui ela é uma escola, é a escola da vida, e que nessa escola tem alunos que estão no primário, que somos nós, né?
Tem alunos que já estão mais adiantados e tem os professores dessa escola. E os professores, muitas vezes, eles têm que enfrentar ali o ambiente da escola, que às vezes é agitado, às vezes tem briga, para poder levar uma conscientização. São o que os mestres fazem. Jesus, Sócrates, Platão, Pitágoras, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, são professores, né, que vai nos ensinar a espiritualidade. Cabe uma pergunta, então, para finalizar o nosso estudo, meus irmãos. Se nós estamos aproveitando as lições dessa escola, se a gente está passando pelas experiências de forma consciente. E eu vejo que isso é simbolizado muito na parábola que Jesus contou, daquele retorno do Espírito para Deus. Ele contou essa parábola através daquela história onde existia lá um filho mais velho e um filho mais novo que trabalhavam junto com o pai na propriedade, e o filho mais novo, querendo aproveitar a vida, querendo ter a sua parte na herança, pede o pai: não, me dá a minha parte na herança porque eu quero viver a minha vida. E aí o pai dá a parte e vai embora da propriedade e vai para uma cidade muito longe. E lá ele gasta tudo, ele curte e tal. Só que aquela região lá entra num período de muita miséria, né? E ele gasta tudo, perde todo o dinheiro, tem que começar a trabalhar para poder se alimentar, e ele vai cuidar de porcos. Essa é a história que Jesus contou. E ele vai cuidar dos porcos, alimentando os porcos. A fome dele, às vezes, era tão grande que dava vontade de comer a ração dos porcos. Aí ele pega e pensa: puxa vida, eu vou voltar para a propriedade do meu pai para ver se ele me aceita como empregado. Porque ele não vai aceitar como filho porque eu fui ingrato com ele. Mas pelo menos se ele me aceitar como funcionário, eu vou estar vivendo melhor do que eu estou vivendo aqui. E aí ele volta. E é interessante que na mente da gente, quando Jesus está contando, imagina que quando o pai vai ver aquele filho voltando, vai ficar bravo, né? Você está voltando, rapaz, você foi ingrato, você foi embora, largou nós aqui, agora vai voltar. Mas não. Quando esse filho está voltando e as pessoas vêm, os funcionários vêm e falam para o pai dele que ele está voltando, que o filho mais novo está voltando, o pai dele corre e dá um abraço nele. Dá um abraço forte e fala para os funcionários assim: ó, coloca um anel no dedo dele, coloca uma sandália no pé dele e manda matar um boi aí, vamos fazer uma festa porque meu filho voltou. Alegre. E o filho volta meio que humilhado, e o pai coloca ele para cima de novo: que bom que você voltou. Mas aí o outro filho mais velho fica com ciúme, né? Porque estava ali junto com o pai, trabalhando, e não quis descer para participar da festa. Aí o pai foi ao encontro dele, ele estava lá no alto, lá na lavoura, trabalhando. Vamos descer para comemorar, o seu irmão voltou. Aí o pai: o senhor não foi injusto comigo, ué. Meu irmão largou tudo, gastou toda a parte dele, eu estou aqui com o senhor trabalhando até hoje, eu nunca tive um cabrito para matar, para poder divertir com meus amigos. Aí ele fala assim: meu filho, o seu irmão, ele tinha ido embora e agora retornou, ele estava perdido e agora ele se encontrou. O seu irmão meio que estava morto e agora ele reviveu. Então é muito importante, tudo que é meu é seu também. Você sempre esteve comigo. O seu irmão não, ele estava afastado. Então é motivo que a gente se alegre. E aí vai. Essa parábola do filho pródigo que Jesus contou simboliza muito essa alma que estava perdida e ela quer retornar para Deus, para a consciência de Deus, ou seja, para um caminho reto, para um caminho espiritualizado. E o mais bonito disso é que em qualquer momento que a gente escolhe retornar para essa lição da vida e aprender com ela, Deus nos acolhe amorosamente. Não importa o que fizemos, importa o que nós vamos fazer a partir daqui. E Ele nos acolhe e a gente já sente a alegria de Deus na vida da gente. Porque o amor de Deus é para todos. Outra coisa belíssima para finalizar é esse princípio do Espiritismo, né, meus irmãos? Todos somos filhos de Deus e todos estaremos com Deus um dia. Uns mais rápido, outros vai demorar. Mas não existe essa questão de condenar um filho para um sofrimento eterno. Não existe. O próprio Jesus falou que nenhuma ovelha se perderá.
Ou seja, todos vamos caminhar para Deus. E Deus é bem paciente com a gente. Se a gente está demorando ali a aprender as lições, Ele espera até que a gente resolva aprender e Ele está de braços abertos para nos acolher. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo. Gostaria de agradecer muito a oportunidade, a direção da casa, para estar aqui estudando junto com os irmãos. Sempre que precisar, estaremos aqui com muito prazer. E tem uma fala aqui que eu peguei de Eurípides Barçanufo sobre essa fé, que esse sentimento, de saber que Deus está com a gente, ele fala assim: aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. A gente está precisando muito disso na humanidade, acreditar no bem. O bem é mais forte. O bem é o que vale a pena. O bem é aquilo que continua. O mal é passageiro. O bem permanece. As amizades boas permanecem, engrandecem cada vez mais. O amor, ele é eterno, Agora, aquilo que foge disso é apenas circunstancial. Meus irmãos, um abraço para todos. Que Jesus continue conosco.